Fala, capivaras! Vamos para nossa aula número 5, aula muito importante também. E como eu tô trazendo vários suplementos para vocês, eu vou repetir mais uma vez. Não é para você usar todos os suplementos. Vê o que se encaixa no teu orçamento, vê o que se encaixa melhor na tua realidade de treino e vê o que se encaixa melhor no que tu quer tomar, pô. Tu não precisa tomar tudo que eu tô indicando aqui, eu tô trazendo os melhores, mas você não precisa tomar todos. Escolhe dois, três. Se quiser tomar todos também, toma todos. Eu já cheguei em épocas de tomar todos, mas usar dois, três já vai ser excelente para você. Escolhe os melhores, alguns que, por exemplo, eu diria que a cafeína e a creatina devem ser a tua base. O restante você pode fazer uma escolha aí do que você vai utilizar. Fechou? Vamos nessa então. Hoje a gente vai falar sobre beta-alanina. Suplemento muito importante, muito mal interpretado, as pessoas falam muita besteira sobre a beta-alanina, então vamos entender de fato o que é a beta-alanina e para que ela serve, beleza? Vamos nessa. Então essa lindeza aqui, eu trouxe aqui para vocês, ela é basicamente, vamos botar aí, ela é quase excelente em tudo. O custo acessível não é tão acessível, tá? A beta-alanina é um suplemento um pouquinho caro, principalmente quando a gente fala de você usar na dosagem certa, tá? Eficácia comprovada com certeza é 10, tem muito artigo bom, tem muito estudo bom. A disponibilidade seria um 9, não é simples você utilizar a beta-alanina porque não é fácil achar ela pura. Você geralmente vai achar a beta-alanina em um pré-treino cheio de coisa arada. Aí já não é interessante porque você vai estar pagando um absurdo naquilo dali, sendo que o que você quer é a beta-alanina. A facilidade de consumir, 10, basicamente você joga na boca, tranquilo. Então ela sim tem o selo de qualidade Capivara, beleza? Vamos nessa. Primeiro de tudo, a beta-alanina, muita gente confunde as coisas. Beta-alanina não causa absolutamente nenhum ganho de performance no teu músculo. Lembra que eu falei que quase todos os suplementos, eles aumentam substâncias dentro do teu organismo que aumentam a tua performance? A beta-alanina é a mesma coisa. Então, quando a beta-alanina chega no teu organismo e é absorvida, ela vai para a tua célula muscular, ela se junta com outro aminoácido chamado histidina, L-histidina, e você tem aí a produção de carnosina através disso. A carnosina, sim, é o que causa o aumento de performance. Mas, Cado, como que a carnosina aumenta a minha performance? Eu vou explicar um minutinho. Primeiro você tem que entender que o mecanismo que faz você cansar, fadiga muscular, ele se dá principalmente pelo aumento da acidez dentro do teu músculo. Então, quando você está treinando, o teu músculo está produzindo íons de hidrogênio. E esse hidrogênio ele vai diminuir o pH da célula muscular. Quanto mais baixo o pH, maior a fadiga. O que a carnosina faz? Ela neutraliza os íons de hidrogênio, ou seja, ela aumenta o pH da célula. Então a gente chama isso de substância tamponante. A carnosina é uma substância tamponante e o bicarbonato de sódio, que a gente vai falar sobre também, é uma substância tamponante. Então, o principal efeito da carnosina no teu músculo é diminuir a fadiga. E por que isso é importante que você entenda? Que a gente precisa saber o seguinte, a carnosina, a beta-alanina na verdade, ela é muito mais útil quando utilizada em exercícios que geram muita fadiga muscular. Por exemplo, quem são os maiores aproveitadores quando se fala de beta-alanina? Pessoas que fazem crossfit, pessoas que fazem ciclismo, pessoas que fazem lutas, tá? A musculação, você tem benefício? Tem benefício, mas lembra que nem sempre na musculação a gente leva o músculo à fadiga. Nem sempre é esse o objetivo. Então, na musculação pode haver nuances, principalmente quando você faz treino de força. Por que eu não uso beta-alanina? Porque eu faço treino de força. Para mim, eu nunca chego na fadiga muscular. Para mim não faz sentido usar beta-alanina porque eu não estou precisando do que ela me oferece. Então você está vendo aí que você tem que analisar o que você precisa. Não é todo suplemento que serve para você, tá? Então, por exemplo, para quem faz HIIT, para quem faz ciclismo, para quem faz natação, para quem faz lutas, eu faço luta jiu-jitsu, por exemplo,
Mas para isso eu também não vejo que é uma necessidade usar agora. Pode ser que utilize no futuro. Então você vê que existem aí diversas aplicações para quem quer utilizar a betalanina, tá? Lembrando, ela é um tamponante, ela vai aumentar o pH da célula muscular, reduzindo a fadiga, retardando a fadiga. Seria mais importante a gente falar dessa questão do retardo da fadiga, que é você postergar essa fadiga, beleza? Vamos lá então. Quais são os efeitos da performance física? Então a primeira coisa que a gente já falou é basicamente aumentar a capacidade de tolerância ao ácido, então ela vai neutralizar íons de hidrogênio. A segunda coisa é que ela vai aumentar a tua resistência muscular pelo mesmo princípio, ela vai fazer a mesma coisa e você vai ter mais resistência muscular. Você tem benefícios de atividades anaeróbicas principalmente. Quando a gente fala de cardio, a gente não tem muito benefício com a própria betalanina, porque quando a gente fala de cardio, não existe muita acidez sendo liberada, tá? Não há produção de ácido lático. Então, você também não tem produção de íons de hidrogênio em muita quantidade, você não tem muita fadiga muscular, não tem para que você utilizar a betalanina no caso de uma pessoa que faz exercícios puramente cardio. Pode utilizar? Pode, todos podem utilizar, mas não seria o suplemento ideal, ok? O suco de beterraba seria mais interessante, a própria cafeína seria mais interessante, ou seja, existem suplementos mais interessantes. Também existe um aumento da força muscular, por quê? Porque se você treina mais, isso aqui é uma questão de lógica, tá? Se você treina mais, você tem menos fadiga, você consegue puxar mais aquele músculo se torna mais forte. Então isso é uma questão uma questão lógica. E também você tem a capacidade de reduzir a fadiga muscular, foi o que a gente falou lá no início. Voltando aqui, o principal benefício da betalanina seria para aquelas pessoas que fazem atividades de alta intensidade, principalmente intervaladas. Então, por exemplo, aquele indivíduo que faz HIIT correndo um minuto correndo e 1 minuto andando, esse cara ele vai ter um ganho absurdo de performance, porque existe aí uma intensidade muito alta, existe aí muita liberação de ácido lático, existe aí muita liberação de íons de hidrogênio, e esse cara vai ter aí o benefício de reduzir a fadiga com o uso da betalanina, beleza? E como que você utiliza a betalanina? Aqui é onde está o maior desconceito sobre a betalanina. O mecanismo de ação até que a galera acerta, mas quando se fala de forma de utilizar, muita gente enxerga a betalanina como um pré-treino. Só que a betalanina não é pré-treino. Aí a galera fala assim, pô, o efeito da coceira, tem até uma música da Stronda, betalanina vai dar o efeito da coceira, mas porra, a coceira é um colateral. Se você quer coçar durante o treino, pô, rola na grama e vai treinar, pô, vai funcionar bem. Agora, se o objetivo é melhorar a performance, a gente utiliza a betalanina de forma crônica, assim como a creatina. Então imagina o seguinte, se eu preciso para aumentar a minha performance, que a betalanina seja convertida, seja transformada em carnosina juntamente com a histidina, eu preciso dar tempo para o meu corpo fazer isso. Então, para você ter de fato muita carnosina ali dentro do músculo, você precisa de mais ou menos 1 mês utilizando betalanina. Então, a gente não está falando de um pré-treino aqui, a gente está falando de uma substância que leva 1 mês para começar a funcionar. E você tem que utilizar todos os dias. E a dosagem tem que ser correta. Você não vai usar 1 grama de betalanina dia sim, dia não, porra. Como tá nos pré-treinos. Então isso não serve para nada. Aquilo ali é jogar dinheiro fora, é rasgar dinheiro, é lixo, tá entendendo? Não serve para nada. Então quando a gente fala de betalanina, por que eu falei que ela é um pouco cara? Porque olha isso aqui. A dosagem diária de betalanina seria mais ou menos isso. O que os estudos comprovam. Mais ou menos 0,6 miligrama por quilo de peso. Então, se a gente falar de um cara de 80 quilos, ele vai precisar de mais ou menos 4,8 gramas por quilo todos os dias. Então, se um cara de 100 quilos, de 110 quilos, ele vai precisar de 7 gramas. Então, se você coloca isso por mês, tendo em conta que 100 gramas de betalanina é um suplemento um pouco mais custoso, você vai ter um gasto considerável no mês. Então, por isso, é importante que você entenda que é um suplemento um pouquinho mais caro, tá? E aqui eu já deixei para você também que vai ler o e-book depois, tendo em vista que é uma substância com efeito crônico, não se utiliza a betalanina como pré-treino. Cado, eu não posso utilizar antes do treino? Você pode, não tem problema. Só que não vai aumentar a performance no treino. Outra coisa importante, se você quer usar a betalanina, eu quero usar a betalanina, Cado, fraciona
em 3 ou 4 doses diárias. Por que você fraciona? Porque quando eu fraciono, eu primeiro reduzo aquele efeito que é a coceira, que é um efeito colateral. Se você gosta da coceira, se você tem fetiche em se coçar, porra, tudo bem, usa. E usa 5 gramas de uma vez, não tem problema. Mas, se você quer reduzir isso, e se você também quer ter mais estoque acontecendo, se você quer que seja mais eficiente essa conversão da betalanina em carnosina, você utiliza fracionado durante o dia, beleza? É um suplemento muito simples. Voltando lá atrás, eu prefiro que se você vai utilizar a betalanina, você tem que ter um propósito para isso. Então, se você treina musculação buscando sempre a fadiga, talvez seja interessante para você. Se você é fisiculturista, etc., é interessante. Mas, para quem treina força, puramente força, talvez não seja o melhor suplemento possível. Tá? A creatina seria mais interessante, muito, muito mais interessante. O suco de beterraba, a gente teria, por exemplo, aí também a cafeína, que seria mais interessante. A betalanina é interessante, mas não é o mais interessante. Não estou falando que não é para você usar, estou falando que existem coisas melhores, tá? Para o seu caso. E caso você seja ciclista, nadador, lutador, todo o restante, aí sim seria um excelente suplemento. Fechou? Tamo junto, fiquem com Deus, uma aula mais curta, não existe muita coisa para falar da betalanina. Se você gostou, deixa um comentário, vamos para cima e até a próxima.